Olá, eu sou a professora Maria Beatriz Ferreira Gurian, da disciplina Disfunções Orgânicas, Atividade Física e Saúde, do curso Educação Física Bacharelado. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a complementação do ciclo 1, que está relacionado à saúde e doença. Então, vamos lá? Bom, no final desta aula, o que eu gostaria que vocês refletissem? Então, assim, olha, o que é saúde, o que é o processo saúde-doença, o que é promoção de saúde, o que é qualidade de vida e, principalmente, qual o papel do educador físico no contexto da saúde pública. Atividade física versus exercício físico versus aptidão física. O que fazer? Como fazer? Quais os benefícios? Vejam bem, essas reflexões são para que vocês possam melhorar o aprendizado em relação a essa unidade 1. Essa disciplina, essa unidade, vocês vão trabalhar com alguns conceitos, que está lá no CRC, ou seja, no Caderno de Referência de Conteúdo. Então, assim, o educador físico é o centro dos conceitos de saúde, doença, prevenção e promoção. Nós não vamos aqui retomar todos os conceitos que está lá na unidade 1, mas a proposta é trazer para vocês algumas diferenciações desses conceitos. Então, na prática clínica, geralmente, o que vem a ser a saúde? Olha, você pergunta, o que é saúde? É ausência de doença. E o que é uma doença? Falta ou perturbação da saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1948, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Segundo o dicionário Aurélio, saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Mas vamos ver, o que será que é a saúde em relação à sua história? Até o início do século XX, a saúde era a ausência de doença. Este conceito ele foi reforçado em 1930 pela descoberta da insulina e da sulfa. Na realidade, era muito mecanicista. O conceito saúde também era de linha unicausalidade, ou seja, eles diziam que a doença era possível por uma única causa. Ela era também considerada como biologicismo, ou seja, doenças e curas ocorrem sempre no nível biológico. E também era considerada no nível individualismo. O indivíduo era um objeto de saúde tratado por outro indivíduo. Então, todos esses conceitos, eles foram modificando ao longo do tempo. Por quê? Porque nós temos, hoje se sabe e se dá muito valor ao ser humano enquanto um ser psicossocial. O ser humano, ele é biológico, ele é psicológico e ele faz uma relação social. Então, a saúde ela não pode ser só em nível biológico, nem psicológico, nem só social. Então, vamos lá. Um novo conceito de saúde aí relacionado à 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que eles preconizaram? Que a saúde é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde. Vejam bem, este é um conceito muito amplo e vem complementar o conceito que vocês têm no CRC. Segundo Carvalho, 2005, saúde
também é um processo ou um estado em que os indivíduos e ou os coletivos têm o máximo de capacidade de viver a vida de maneira autônoma, reflexiva e socialmente solidária. O que significa isso? Significa que o indivíduo, para se ter uma saúde, ele tem que ser independente e autônomo, capaz de viver bem dentro de uma sociedade. Mas e aí? Vamos pensar um pouco. O que vem a ser doença? Doença, será que é só ausência de saúde? Bom, conceituar a doença, ela não é simples. Não basta somente defini-la. Implica na possibilidade de compreender a sua história. Quem é que está doente? As consequências dessa doença e, sobretudo, os seus complexos determinantes, muitas vezes reduzidos pelo contexto educacional a simples interações agente etiológico hospedeiro. O que significa isso? Ela é muito mais complexa do que somente olhar um indivíduo biologicamente. Quem causou essa doença? Ela envolve muito mais a complexidade do indivíduo biopsicossocial. Ela é um sinal da alteração do equilíbrio homem-ambiente. Estar doente é perder a liberdade, é viver na restrição e na dependência. Então, o que significa? Vem de encontro ao contrário, ela é o contrária à definição da saúde que a gente viu no slide anterior. Quer dizer, o que eu comentei é que a saúde é o indivíduo estar autônomo e com independência, viver com liberdade. E a doença é perder essa liberdade, é viver na restrição e na dependência, segundo Dagonet, 1996. Um outro conceito muito importante está relacionado ao processo saúde e doença. Este processo é um dos pontos centrais para que os profissionais da área da saúde que buscam promover saúde, cuidando para que as pessoas possam ter, tanto quanto possível, uma boa qualidade de vida. Um outro conceito que vocês vão buscar lá no caderno de referência de conteúdo, o que é a qualidade de vida. Mesmo quando as limitações se estabeleçam, ou seja, ele tem algumas limitações, mas eles podem ter uma boa qualidade de vida. Para essa relação especial com os clientes, é necessário o aprendizado do uso dos instrumentos e das tecnologias para o cuidado, que compõe a formação desses profissionais, ou seja, nesse caso, o educador físico, enquanto vocês estão preparando para ser um profissional dessa área de saúde, deve estar buscando, dentro das questões das doenças, quais os instrumentos e tecnologias proporcionam o entendimento para que vocês entendam o processo da saúde e doença, para que formem, que busquem a melhor qualidade de vida deste indivíduo. Então vamos entender essa dupla ecológica, o hospedeiro e o meio ambiente. Então assim, o que vai desencadear uma doença no ser humano? Aqui no centro está o homem. E o que vai dizer de uma doença? Por exemplo, uma herança genética, uma alteração anatômica ou fisiológica e o estilo de vida. Mas este homem, eles têm uma interação complexa com o ambiente biológico, o ambiente físico e o ambiente social. Vamos lá, vou dar um exemplo. A diabetes é uma disfunção que vocês vão aprender. Geralmente, a diabetes tipo 1, ela é uma desencadeada por herança ou alteração genética. Então, se o sujeito tem um estilo de vida inadequado, consumo de comidas de açúcar, ele pode vir a desencadear uma diabetes.
uma osteoartrose, uma doença musculoesquelética. Se o indivíduo ele tem uma alteração genu-var ou genu-valgo, se ele tem um estilo de vida que fica muito tempo em pé, que ele ou é sedentário, ele pode vir a desencadear uma osteoartrose. E assim, vários exemplos a serem entendidos por vocês no processo saúde-doença. Então, assim, quais os fatores determinantes endógenos? O que seria esse endógeno? São fatores que está inserido, faz parte do ser, não são modificáveis. Então, assim, no quadro geral da etiologia da doença, são inerentes ao organismo e estabelecem a receptividade do indivíduo. Herança genética. Então, como eu disse, a diabetes. Se eu tenho um pai ou mãe que tem diabetes, eu posso estar trazendo comigo essa herança genética. Mas o meu estilo de vida, uma pessoa que tem uma alimentação inadequada, come muito açúcar, eu posso vir a desencadear esta diabetes. A anatomia e fisiologia do organismo humano. Se eu tenho alguma alteração postural, mas eu sou uma pessoa sedentária, eu posso vir a ter problemas na coluna vertebral. Este é um gráfico, essa é uma linha muito interessante que a gente chama de contínuo de saúde. Observem essa linha e para a maioria das pessoas, antes da morte, vem a doença precedida de um período sustentável de comportamentos de risco. Então vamos lá, aqui nessa ponta nós temos a saúde, o indivíduo com saúde. Nós vamos caminhando em direção à esquerda, ele tem um componente positivo, que é o quê? A atividade física. Nós vamos caminhando, dependendo do estilo de vida ou o fator endógeno, já nós temos o quê? Um componente de risco. E vamos caminhando, onde vai aparecer doenças e que vai levar à morte. Isto é inevitável, essa linha ela pode ser traçada numa maior horizontalidade. O que vocês acham? Comportamentos de risco. O que são esses comportamentos de risco? Seriam aqueles comportamentos que fazem parte do estilo de vida da pessoa e que vai desencadear uma doença, uma disfunção. Então, olha, o tabagismo, o uso abusivo de álcool, uma dieta inadequada, com parênteses aqui para o consumo exagerado de açúcar, que a pessoa já tem um componente hereditário e que pode vir a desencadear uma diabetes. Não é só isso, tá? A diabetes, vocês vão ler que tem muito mais coisas que envolvem a diabetes. É só um exemplo para que vocês possam entender o que seria esse comportamento de risco. Mas o que mais interessa para vocês, além do tabagismo, o uso abusivo, seria a inatividade, que é o sedentarismo. Ela é responsável por aproximadamente 2 milhões de mortes no mundo. Então vamos lá. Nós temos o homem, que ele interage com o ambiente, mas ele tem um comportamento de risco, sedentarismo. Então, o que ele pode vir a ter? Ele pode ser uma pessoa que tem uma disfunção relacionada à hipertensão, à obesidade, hipertensão arterial, a diabetes, dentre outras doenças. Olha aqui, só para um exemplo, o que vai levar o sedentarismo como fator de comportamento de risco? Obesidade, diabéticos, síndrome metabólica, hipertensão, cardiopatia, problemas musculoesqueléticos, osteoporose, doenças respiratórias. Todas elas têm na sua fisiopatologia uma das causas principais que vai desencadear essas doenças, o sedentarismo. E o sedentarismo
é um fator de risco grande e que dá para vocês, enquanto educador físico, atuar no sedentarismo, não é mesmo, pessoal? Um outro conceito interessante seria vocês entenderem medidas preventivas. Então, o que são essas medidas preventivas? São as medidas inespecíficas, que são medidas gerais, que têm o objetivo de promover o bem-estar das pessoas. Por exemplo, uma caminhada em grupo, exercícios na praça, seriam medidas gerais? O que vocês acham? As medidas específicas são medidas restritas, que incluem as técnicas próprias para lidar com cada dano em particular. Vamos aqui pensar na área da educação física. O alongamento, ele é específico? Ele é uma medida restrita? O alongamento de músculos de membro inferior seria técnicas próprias para as pessoas que têm alguma alteração músculo-esquelética, algum problema no joelho? O que vocês acham? E aí nós temos também que pensar em relação aos níveis de prevenção. Prevenção primária, que são as ações dirigidas para manter saúde. Exemplo, educação para a saúde e saneamento ambiental. A minha pergunta para vocês refletirem é: o que vocês, enquanto profissional de educação física, pode atuar dentro da educação para a saúde? Onde pode ser essa atuação? São perguntas para que vocês possam refletir. No caderno de referência de conteúdo, tem todas essas respostas, mas nos artigos que eu indiquei para vocês, também vocês vão encontrar essas respostas. Prevenção secundária são as ações que visam a prevenção para regredir a doença. Vamos supor, grupo de pessoas com hipertensão arterial. Quais as ações que o professor de educação física pode utilizar para que previna e regrida a hipertensão arterial? É uma boa reflexão, não acha? Prevenção terciária. As ações se dirigem à fase final do processo, visa reabilitar o paciente. A minha pergunta aqui para que vocês possam refletir é: o educador físico tem atuação na prevenção terciária? Qual é a ação que ele pode utilizar para reabilitar um paciente ou um cliente? É também um momento de reflexão para vocês. Dentro desse nível de prevenção, vocês também poderão começar a refletir em quais os campos de atuação que eu posso, enquanto educador físico, estar trabalhando. Então, vocês têm que pensar enquanto atenção integral de saúde, porque ela é preventiva, ela é curativa e ela tem um caráter de reabilitação. Mas a grande questão, o grande conceito que vocês têm que discutir e que está lá dentro do caderno de referência de conteúdo está relacionado à promoção de saúde. Porque vocês, enquanto profissionais de saúde, vocês têm que aprender primeiro em promover a saúde. Está no primeiro item das medidas de prevenção. Então, o que vem a ser a promoção de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, 2002? Tem relação direta com o desenvolvimento de hábitos saudáveis e redução de comportamentos de risco, envolvendo opções, tomada de decisões e mudanças de comportamento. Então, qual é o grande comportamento de risco para o educador físico? Nós falamos atrás. Seria o quê? O sedentarismo. Então,
a atuação, as ações têm que estar envolvendo a mudança de comportamento, sair do sedentarismo para uma atitude e um hábito de vida ativo. Promoção de saúde segundo a Carta de Ottawa. É um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação de quem? Da comunidade no controle deste processo. Então, todo o envolvimento de promoção de saúde, ele sai do indivíduo e passa a ser da comunidade. A comunidade é responsável por tomar conhecimento dos comportamentos de risco que envolve a questão do processo saúde e doença. Aqui, olha, é uma figura que está mostrando a Carta de Ottawa sobre a promoção de saúde. Então, vamos lá, olha. Capacitar, servir de mediador, estimular a criatividade, desenvolver aptidões pessoais, criar condições ambientais favoráveis, reorientar os serviços de saúde, reforçar a ação comunitária e estabelecer políticas de saúde. Essa figura toda é um contexto sobre a promoção de saúde. Todos têm que estar de mão dadas, andar juntos. Não só os governantes estabelecendo políticas públicas de saúde não resolve se não tiver um reforço de comunidade, se não tiver pessoas capacitadas para trabalhar e entender este processo de promoção de saúde. Então vamos lá, eu trouxe para vocês alguns exemplos de prevenção primária para que vocês possam já refletir em quais modelos aqui pode ter a atuação de um educador físico. Então, na promoção de saúde, é feita através de medidas de ordem geral. Moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada e educação em todo nível, tanto primário, secundário e terciário. Então, aqui uma foto de lazer, de moradia, de alimentação e de educação com qualidade. Qual é o papel de educador físico nessa prevenção primária? Proteção específica também faz parte de promoção de saúde. Imunização, saúde do trabalhador ou ocupacional, noções de higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, saneamento ambiental, tratamento da água, tratamento de esgoto e do lixo, medida de controles de vetor. Então, assim, olha, atualmente, né, o que se tem falado de imunização não é só usar gotinha. Atualmente nós estamos vendo aí o surto de sarampo, né, gente, no Brasil, que já estava erradicado e está sendo uma epidemia assustadora mesmo para o Brasil. Saúde ocupacional é uma grande preocupação dos trabalhadores. Será que o educador físico pode estar aqui trabalhando na questão de saúde ocupacional? E orientações, enquanto professores de crianças que trabalham em UBS, será que o educador físico pode trabalhar com higiene pessoal e do lar? Será que o educador físico pode orientar na proteção contra acidentes? E o que vocês acham? É uma forma de pensar, tá bom? Na prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento imediato. Inquéritos para descoberta de casos na comunidade. Exames periódicos individuais para detecção precoce de casos. Isolamento para evitar a propagação de doença. Tratamento para evitar a progressão de doença. Limitação da incapacidade. Evitar futuras complicações e sequelas.
Então vamos analisar qual é o papel do educador físico nesta prevenção secundária. Ele pode estar participando de inquéritos para descoberta de casos na comunidade? O que vocês acham? Ele pode trabalhar no tratamento para evitar a progressão de alguma doença? Ou mesmo fazer parte de uma equipe em que esteja trabalhando nessa prevenção secundária? Ele pode trabalhar na limitação de incapacidade para que essa incapacidade não se agrave, evitando assim futuras complicações e sequelas? Também é para que vocês possam refletir e buscar dentro dos artigos indicados, do material indicado, todas essas respostas que eu estou fazendo, levando vocês a uma reflexão. E a prevenção terciária, que está relacionada à reabilitação, impedir a incapacidade total, melhores condições de trabalho e aceitação para o deficiente. O que vocês acham? Vocês acham que o educador físico tem uma atuação nessa prevenção terciária? E aí vem a pergunta: qual o papel do educador físico para as disfunções orgânicas? Então aqui eu trouxe um modelo para responder essa pergunta. O educador físico, ele tem que entender de todo o complexo de saúde, ele tem que entender o que é a doença e toda a história que vem por trás da doença e do doente. E o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com atividade física, porém pensando na questão da aptidão física. São conceitos que vocês vão lá no caderno de referência de conteúdo e vão buscar, né, a atividade física e a aptidão física. Outra coisa, vale a pena assistir a videoaula do professor, a videoaula número 1 o complemento da videoaula número 1, que ele vem trazendo todos esses conceitos para vocês. Por exemplo, correr, nadar, pedalar, praticar algum esporte, tudo isso é sempre bom para a saúde, certo? Errado. Quando o exercício é feito sem controle, gera mais problema do que benefícios. Então, gente, essa pirâmide é para que vocês possam ter a noção do que pode e não se pode realizar, para que possa orientar as pessoas quanto à importância da atividade física enquanto promotor de saúde. Um outro conceito importantíssimo que vocês vão ver lá no caderno de referência de conteúdo é em relação à aptidão física. O que seria essa aptidão física? Seria o indivíduo ter a capacidade de executar as suas atividades de vida diária sem chegar a uma fadiga. Todos nós temos uma aptidão física. Vocês sabem que ela é individual. Olha quantos fatores que influenciam a aptidão física. A idade, o repouso, a boa alimentação, a atividade física e o meio ambiente são fatores de boa influência. Qual é a relação da idade com a aptidão física? Qual é a relação do meio ambiente com a aptidão física? Qual é a relação do repouso com a aptidão física? Estes fatores devem ser muito bem refletidos enquanto influenciadores da aptidão física, bem como os fatores de risco para doenças. Olha aqui, o tabaco e o álcool, outras doenças, condições psicológicas, a hereditariedade, acidentes, todos esses fatores vão proporcionar uma melhor ou uma pior aptidão física. Mas qual é o principal envolvimento aqui? O que tem que levar em consideração? É o
indivíduo. O indivíduo, ele tem que ser capaz e ter o prazer de desenvolver exercícios sem chegar à fadiga, que possa proporcionar bem-estar a esse indivíduo. E para isso, a grande questão é o sedentarismo. E o sedentarismo, como que vocês vão estudar? Através da epidemiologia aplicada à atividade física. O sedentarismo é um dos principais fatores de risco para o surgimento de doenças crônicas degenerativas e disfunções orgânicas. Por outro lado, a atividade física vem ganhando grande destaque como estratégia de prevenção e promoção de saúde coletiva. Esta epidemiologia resume todo o papel do educador físico dentro das disfunções orgânicas enquanto promotor de saúde. Ela é fundamental na investigação de fatores determinantes da atividade física, para que haja propostas estratégicas de promoção e intervenção para a adoção e aderência à sua prática regular, contribuindo assim para a diminuição dos gastos públicos, hospitalares e melhorando o impacto positivo na saúde pública, otimizando a qualidade de vida das populações. Então, para a próxima aula, videoaula, nós vamos entrar muito em relação à epidemiologia da atividade física. O que a gente o que vocês, educadores físicos, podem estar fazendo para que essa população saia do sedentarismo, para promover saúde e evitar as disfunções orgânicas, para aquele contínuo da saúde, aquela linha horizontal, ela possa se estender mais. Então, obrigada e até a próxima videoaula relacionada ao ciclo 2. Um abraço a todos, muito obrigada.